Você buscar a Deus, você encontrar a Deus, não é difícil. Você vem à igreja, você encontra quem? A Deus. O difícil é o quê? Permanecer. E se você não permanecer com Deus e na igreja, você vai ser igual um ramo que é tirado da árvore. Você tira aquele ramo da árvore, o que acontece com ele? Você deixa ele lá, ele vai secar. Ele vai produzir fruto? Não, ele vai secar. Então, nós temos que ser esse ramo ligados à videira, que é o Senhor Jesus. E o agricultor, que é Deus, vai cuidar da gente para que a gente dê fruto. Diga graças a Deus. Então, o difícil é isso. Não é difícil você trazer a pessoa na igreja. Porque a pessoa está sofrendo, ela vem para a igreja buscar a solução. É ou não é? O difícil é você fazer a pessoa permanecer. Então, quer dizer, a busca de uma bênção ou de resolver um problema faz a pessoa vir na igreja. Mas só a comunhão, a intimidade dela com Deus, só a presença de Deus é que faz ela permanecer. Por isso que você tem que desejar conhecer o Senhor Jesus. Porque se você for um frequentador de igreja, você não vai ficar. Você não vai resistir. Virão dias difíceis. Nós continuamos enfrentando problemas. Se você for só um frequentador de igreja, você não vai resistir ao pecado, às tentações, como se diz, aos pensamentos do diabo. Você não vai resistir, o diabo vai tentar te derrubar. E uma hora, cedo ou tarde, ele consegue. Agora, se você for conhecer o Senhor Jesus, ter uma experiência com Deus, não ser apenas um frequentador de igreja, mas ser um membro do corpo de quem? De Cristo. O que a gente tem que ser? Um membro do corpo de quem? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que nós somos os seus membros. Compreende, sim ou não? Você não pode desligar os membros, tirar um dedo, tirar outro, tirar um braço, cortar uma perna. Nós temos que ser membros do corpo da cabeça, que é Cristo. Membros. O que esse texto aqui, quando Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês não podem se desligar de mim, se arrancar de mim. O que eu penso? Qual é a palavra que me vem à cabeça? Sabe qual é? Uma palavra que nem todo mundo gosta de ouvir, mas uma palavra que não é ruim. Essa palavra se chama compromisso. Compromisso. Para eu ser esse ramo ligado à videira, para que eu seja um membro, não da igreja universal, da igreja física, mas um membro da igreja espiritual. Você sabe que uma é a igreja física, sim ou não? É o banco, é a parede, é o templo, é a igreja física. Você pode se tornar membro de uma igreja. Aí é onde a pessoa diz, eu sou adventista, eu sou católico, eu sou batista, eu sou fulano, beltrano. Mas não é com isso que você tem que se importar. Você tem que se importar, sim, lógico, congregar numa igreja, lógico. Mas você, além disso, tem que ser membro do corpo de Cristo. Membro da igreja de Cristo. Quando Jesus voltar, ele não vai salvar uma igreja. Eu tenho que correr logo, achar qual é a igreja certa.
Porque Jesus vai vir salvar a sua igreja. E qual é? Qual é a sua igreja? Meu Deus. Será que é universal? Será que é a Assembleia de Deus? Será que é a quadrangular? Será que é a adventista? Será que é a batista? Qual é a igreja? Não é nenhuma nem outra. São pessoas que estão em todas essas igrejas físicas, um pouco da universal, um pouco de outra, um pouco da outra, um pouco da outra, que formam a igreja de quem? De Cristo. Logicamente, dependendo do trabalho da igreja, ela vai ganhar mais almas ou o quê? Ou menos. Dependendo do trabalho da igreja, ela vai ter mais membros dela que são membros de Cristo, ou ela vai ter menos. Consegue entender isso? Sim ou não? Mas a igreja de Cristo não está limitada à placa de igrejas. Então, para ser um membro da igreja de Cristo, não basta você ser um membro de uma igreja A, B ou C. Você tem que ter um compromisso com quem? Com Deus. E a igreja que você frequenta tem que levar você esse compromisso com Deus. Tem que ensinar a palavra, o novo nascimento, se firmar diante dos problemas, se libertar do diabo. Tem que fazer o trabalho completo. Porque aí você se torna um membro da igreja espiritual. Compreende? Sim ou não? Se você não tiver esse compromisso, cedo ou tarde você vai ser aquele galho que foi arrancado da videira e não serve para nada a não ser para ser lançado aonde? No fogo. Como diz aí, ó. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? Porque sem mim, nada podeis fazer.